Já há 2000 anos atrás, Plínio, o Velho, afirmava existirem dois líquidos que são especiais para o corpo humano: o vinho por dentro e o azeite por fora. Ambos são produtos que nos são dados pela natureza, mas, segundo o mesmo naturalista romano, o azeite constitui uma necessidade absoluta e nada há de errado no homem que dedica os seus esforços a obtê-lo. A tradição da produção do azeite em Portugal vem da época dos romanos, que transmitiram o seu saber aos visigodos e estes aos árabes, que foram responsáveis por a fazerem prosperar na Península Ibérica. De acordo com os documentos históricos, parece não ter existido interesse económico na produção da oliveira em Portugal até aos finais do século XII, mas no século XIII o azeite ocupava já um lugar de extrema importância no comércio externo, o que se manteve durante o restante período da Idade Média, o que dá uma ideia da sua importância no contexto social e económico da época. A oliveira é uma árvore de porte médio, muito resistente a condições edafoclimáticas extremas, pois as suas raízes conseguem atingir um comprimento de mais de 6 metros, o que lhes permite captar nutrientes e água a maior profundidade. São conhecidas mais de 400 espécies dentro do género Olea e dentro de cada espécie inúmeras variedades. A espécie que tem maior disseminação na região mediterrânica é a Olea europaea, a qual possui um crescimento lento e que geralmente apenas começa a produzir a partir do seu 5º ano de vida. Dentro desta espécie existem vários grupos de cultivares espalhados pelas diferentes zonas oleicas, sendo que as que maior representatividade têm em Portugal são as variedades galega, carrascanha, cordovil, cobrançosa e verdeal, entre outras. A azeitona, fruto da oliveira, é uma drupa de forma ovoide que possui cor verde e, com o tempo, amadurece e passa a ter cor preta. Em termos médios, uma oliveira consegue produzir 20 kg de azeitonas, sendo necessários cerca de 7 a 8 kg para produzir apenas 1 litro de azeite. Atualmente, existem 3 tipos de cultivo de olival diferentes: o olival tradicional, o olival intensivo e o olival superintensivo. No Alto Alentejo, perdura essencialmente o olival tradicional e o olival intensivo. As diferenças entre os dois são várias. Enquanto no primeiro, o compasso de plantação é largo, mais de 7 por 7 metros, 60 a 200 árvores por hectare, e as oliveiras podem ser mantidas em sequeiro ou regadio, no olival intensivo praticam-se compassos apertados, 281 a 415 árvores por hectare, exploradas em regime de regadio. O olival tradicional pode entrar em produção apenas 15 a 20 anos após a instalação, existindo olivais produtivos com mais de um século, ao passo que o olival intensivo entra em produção em apenas 5 a 7 anos, podendo produzir durante algumas décadas. No Baixo Alentejo, devido às condições de rega proporcionadas pela Albufeira do Alqueva, tem-se verificado um crescente investimento no olival superintensivo, que se caracteriza pela plantação das oliveiras em sebe, normalmente numa densidade de 900 a 1200 árvores por hectare, e pela exploração em regadio, entrando em produção 2 a 3 anos após a instalação, raramente ultrapassando os 20 anos de idade. O azeite é a gordura líquida de cor verde a amarela palha que se obtém mediante a extração física das azeitonas. O azeite é obtido através da azeitona recorrendo a meios mecânicos e físicos na presença de condições, essencialmente térmicas, que não provoquem a sua alteração. As azeitonas, para a produção de azeite, devem possuir um bom estado sanitário, ou seja, encontrarem-se inteiras, sãs e possuírem uma cor verde, rosada ou preta. O processo de produção do azeite inicia-se no olival, com a colheita ou apanha das azeitonas. A época adequada para a colheita coincide com o período em que a azeitona atinge o crescimento e a maturação plenos, ou seja, quando a azeitona possui a máxima quantidade de azeite com as melhores características. Para além disso, numa colheita temporã, os azeites são mais frutados, mais verdes e de acidez mais baixa,
existindo menor quantidade de frutos caídos, os quais proporcionam azeites de baixa qualidade. As colheitas tardias originam ainda perdas de sabor, aumento da viscosidade e diminuição da estabilidade dos azeites. Para minimizar os danos provocados nas azeitonas durante a colheita, os quais são responsáveis pelo aceleramento dos fenómenos de hidrólise e oxidação, é aconselhável que a mesma seja efetuada à mão, por ripagem e ou por vibração, evitando-se a colheita por varejamento. O transporte para o lagar deve assegurar que as azeitonas não sofram danos e possíveis alterações até ao início do processo de produção, pelo que devem ser acondicionadas em caixas rígidas ou a granel. É de evitar o armazenamento em sacos, na medida em que aumentam a probabilidade de contaminação, conspurcação e o início de processos de fermentação das azeitonas. A limpeza e lavagem da azeitona são repetidas ou exclusivamente realizadas no lagar, com o objetivo de eliminar as folhas restantes, ramos, pedras e quaisquer outros objetos estranhos ao produto. A limpeza da azeitona evita que as folhas misturadas com os frutos acentuem no azeite o seu cheiro e sabor característicos, ao mesmo tempo que diminui o teor de clorófilas, que são compostos pró-oxidantes na presença de luz. Também a lavagem é fundamental do ponto de vista qualitativo, já que evitam a formação de sabões alcalino-terrosos, elimina argilas e terra, evita o desgaste de maquinaria e equipamento e contribui para a diminuição da carga enzimática das azeitonas. Segue-se a pesagem automática da azeitona limpa e lavada, a qual se obtém numa balança de pesagem contínua. A azeitona é depois armazenada em tegões, em lotes selecionados e classificados em função da variedade, da sua proveniência, da árvore e do chão, do estado sanitário e do grau de maturação, para que cada classe possa ser tratada do modo mais adequado. O armazenamento das azeitonas deve decorrer pelo menor tempo possível, não devendo ultrapassar as 24 horas, pois o armazenamento prolongado origina aumento da acidez, oxidação dos azeites e defeitos de cheiro e sabor, tais como tulha, mofo, terra, avinhado e outros. A fase seguinte corresponde à moenda, que consiste na trituração das azeitonas com moinhos e tem como objetivo a ruptura da polpa, provocando ou facilitando a saída do azeite dos vácuos, com a formação de gotas de maiores dimensões que facilitem a sua separação nas fases seguintes. A moenda deve ser realizada de forma a obter a maior uniformidade da massa ou pasta de azeitona relativamente ao grau de moenda desejado. O principal parâmetro a observar é o grau de trituração, o qual está relacionado com o diâmetro das malhas dos crivos. De seguida, realiza-se a operação de termobatedura, que consiste num batimento lento e contínuo da massa de azeitona resultante da moenda, em simultâneo com o seu aquecimento, com o objetivo de soltar o azeite da polpa. Esta operação realiza-se em termobatedeiras e facilita a união das gotículas de azeite em gotas de maiores dimensões e a formação de bolsas da fase oleosa contínua. Os fatores a controlar durante a termobatedura são a velocidade das pás, o tempo de duração da operação e a temperatura da massa. Quando a massa está convenientemente batida e aquecida, procede-se à extração do azeite propriamente dita, ou seja, à separação da fase sólida, o bagaço, das fases líquidas, o azeite e a água de vegetação. A extração é efetuada através de uma operação de centrifugação horizontal que tem como objetivo separar o azeite do bagaço da azeitona, seguida de uma centrifugação vertical, com o objetivo de limpar o azeite de alguma umidade e pequenas impurezas. É nesta fase que é retirada a primeira amostra de azeite para detectar a acidez e uma primeira prova organolética. Com base nestes parâmetros, decide-se acerca do destino a dar ao azeite, ou seja, para qual depósito será encaminhado em função das suas características qualitativas. Os azeites provenientes da SICA são sujeitos a um processo de controle que vai desde a recepção da azeitona até ao seu embalamento. Na azeitona fazemos diversas análises, nomeadamente a gordura total, o
rendimento industrial, a umidade, a gordura na matéria seca e a acidez provável que o azeite proveniente dessa azeitona irá ter, que em conjunto com as condições higienossanitárias da azeitona nos dá indicações da seleção a fazer à azeitona. O azeite é analisado segundo a legislação em vigor pela Comunidade Europeia. As análises que nós fazemos são, entre outras, a acidez, o índice de peróxidos, as absorvências, os esteróis, ceras, os estigmas estadianos e entre outras. É no laboratório que se determina as características dos azeites, com o propósito de combiná-las entre si, de modo a que o produto final tenha umas determinadas características que nós pretendemos, ou melhor, irmos de encontro aos requisitos dos nossos azeites, com um aroma fresco, frutado e sabor ligeiramente amargo e picante no final. Tem um aroma mais fresco. Segue-se o armazenamento do azeite, fase também fundamental para a qualidade final do produto, pois durante o período de conservação, os azeites sofrem uma lenta, irreversível e contínua deterioração devido a fenómenos, principalmente de oxidação, que alteram a sua qualidade e podem mesmo torná-los não comestíveis. O armazenamento é efetuado em depósitos de aço inox e o seu enchimento deve ser feito a partir do fundo. Caso contrário, se for processado a partir do cimo, deve existir tubagem que conduza o azeite diretamente ao fundo, evitando a sua queda em cascata e prevenindo o arejamento. O processo de produção do azeite termina com o seu embalamento e comercialização. O azeite deve ser embalado em ambiente isento de sujidades, cheiros, fumos ou quaisquer outras situações suscetíveis de alterar a sua composição físico-química ou as suas características organoléticas. Antes de se efetuar o embalamento, procede-se ao luteamento dos azeites virgens para melhorar a sua qualidade e para se obterem lotes com as características organoléticas desejadas, guardando-se uma amostra de cada lote preparado. De seguida, efetua-se a filtração dos azeites de boa qualidade com o objetivo de eliminar os resíduos de impurezas. O embalamento do azeite envolve diversas operações, entre elas a despaletização, o enchimento das garrafas, o capsulamento, a rotulagem, a codificação de garrafas, o encaixotamento e a paletização, plastificação e armazenamento das paletes. Com instalações produtivas e de embalamento em Serpa e Estremoz, estrategicamente localizadas nas duas regiões portuguesas com maior área de olival, o Alto e o Baixo Alentejo, nas quais é produzido cerca de 60% do azeite português. Esta localização estratégica permite à EMST, Estabelecimentos Manuel da Silva Torrado S.A., assegurar anualmente uma grande quantidade de azeite de qualidade, autenticamente português e produzido naquela que é a região oleícola de excelência no panorama nacional.